Bom, o sistema atual de produção, é o dito, né, conhecido como sistema capitalista, né, que é o sistema que nos coordena, né, no qual nós vivemos e somos submetidos, ele apresenta aí um processo de muita contradição e já dando sinais de uma inviabilidade, né? A história sempre foi assim, tem um sistema de produção, um tipo de governo, de sociedade, ela vai mudando, as civilizações vão mudando e a forma de produção vai se adaptando a uma coisa mais viável, né? Então, o processo histórico, isso é natural, né? O capitalismo começou, né, séculos atrás e agora começa a dar sinais de desgaste e começa a apresentar a necessidade de uma mudança para um outro sistema. Isso é completamente natural. Vamos passar do capitalismo para o pós-capitalismo e dali em diante novos modelos vão surgir, novas civilizações vão surgir no futuro. Então, isso é uma análise muito comum, né? Se avaliar o começo, né, e o fim de uma civilização. E após essa civilização, uma outra vem sucedendo, como foi o Império Egípcio, o Império Romano, a Idade Média, enfim. As etapas que nós tivemos aí na história do mundo. Então o capitalismo já começa a dar sinais, já deu sinais há muito tempo que não funciona, uma engrenagem que não tem mais como dar solução aos problemas, então vai ter que se inventar um novo sistema. Mas é importante saber o que é capitalismo. O capitalismo, ele não é a máquina, ele não é a indústria, ele não é o comércio, ele não é a loja, ele não é o banco, ele não é a propriedade privada, ele não é o mercado. Por quê? Esses fatores todos existiram milênios antes do capitalismo. Todas as civilizações anteriores, né, para ser assim bem resumido, tiveram todos esses fatores. Então, o sistema produtivo, ele na verdade não se identifica com a propriedade material. O capitalismo não é o artigo de luxo, não é o artigo industrial, não é a atividade comercial, não é o intuito do lucro. Isso sempre existiu. O capitalismo ele está dentro de um conceito que a ciência econômica, né, a chamada economia, academicamente, ela define como o sistema é capitalista quando empresários e trabalhadores querem ganhar mais. Sim, essa é a definição acadêmica de capitalismo. E completando, o homem maximizador do sistema. O capitalismo é isso, ele é um conceito, ele é completamente subjetivo, porque ele se dá num campo de consciência coletiva, num produto e materializa o sistema capitalista. Isso é uma coisa muito complicada, né, de se explicar, né? O Michel Foucault fez aquele texto Microfísica do Poder, ele tenta explicar as razões do poder, que são produto de um inconsciente coletivo que aceita aquela regra porque tem interesse. Enfim, é uma coisa muito subjetiva, muito complexa. Eu não sei se ele conseguiu explicar, se o Foucault conseguiu explicar ou tentou, ou explicou em parte e deixou coisas em aberto, porque realmente a coisa é muito subjetiva e muito complicada. Então o capitalismo não é o processo comercial industrial. O capitalismo é um conceito do homem maximizador. Então, quando o capitalismo ele está em crise e pede um novo sistema, você tem que mudar o subjetivo da coletividade. E como é que essa coletividade ela produz um novo pensamento? Quando ela começa a entender, quando ela começa a se harmonizar, quando ela começa a se agrupar em torno de uma outra ideia seguinte, assim como foi a transição para a Idade Média, do Império Romano para a Idade Média, como foi da Idade Média para frente, né? Para a Revolução Industrial, para a Revolução, né? Revolução Francesa e tal. Então, a consciência coletiva ela vai se agrupando numa determinada ideia e promove aquela transformação, aquela materialização. Só que no momento agora, os poderosos, né, as pessoas que controlam o sistema, que controlam a informação, eles estão tratando de fazer o que eles têm que fazer, que é se manter no poder. Então, na medida que o sistema produtivo, que é o capitalismo, na verdade, é um produto materializado de um campo de consciência coletiva, um pensamento coletivo. O grupo da sociedade se pensa de uma determinada forma que vai projetar o sistema econômico. Então, a forma que tem o poder de evitar isso é justamente provar uma dissociação, uma falta de consenso
dentro dessa consciência coletiva. Então, nosso sistema, que é muito apurado hoje em comunicação, e, enfim, controle do pensamento, controle da ideologia, né? Através dos moderníssimos controles de informática e tal, todo esse aparato que está aí, ele está tratando de provocar, evidentemente, uma dissociação desse campo coletivo para que ele não venha a transformar o poder, a transformar a sociedade e a projetar um novo sistema que seja além do capitalismo. Então, nós estamos na época aí do identitarismo. Né? Então, sem colocar o nome aqui, eu não vou botar o nome não, um movimento que venha dividir a sociedade, que venha provocar uma falta de consenso, uma disputa, uma desagregação. Esse movimento está a favor do capitalismo, ele está a favor do sistema de governo, do sistema de poder, ele está a favor do poder econômico. Então tem alguns movimentos, o identitário é mais de um movimento, mas tem um movimento aí, essencialmente, que eu não vou dizer o nome, eu quero deixar se as pessoas conseguem perceber o que eu estou dizendo, que aliás não é difícil. Um movimento aí que joga metade da sociedade contra metade da sociedade. O que é essa metade? De um lado tem o público masculino, que é mais ou menos metade, do outro lado tem o público feminino, que é mais ou menos a outra metade. Um movimento que fica incitando a disputa, fica acusando um ao outro, fica produzindo leis draconianas, fica realmente o tempo todo da mídia, na informação, em todo o sistema educacional, pedagógico, agora fazendo e provocando esse conflito, essa falta de consenso, essa disputa entre os gêneros. Esse movimento é um movimento progressista, é um movimento libertador, é um movimento que vai trabalhar a consciência coletiva para que ela vai superar as desgraças que ocorrem no tempo atual, do problema econômico, do problema político, de todo esse quadro nefasto, terrível que vive a sociedade? É evidente que não. Então, um movimento que divide, que joga o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, ele fatalmente está provocando uma dissociação no campo coletivo e impedindo que um processo histórico se dê de uma forma mais natural e possa elaborar, dentro disso, a viabilização de uma nova sociedade ou de um novo sistema econômico, um novo sistema produtivo. Então, um movimento de categoria identitária que procura promover o conflito através de leis, através de propaganda, através de estímulo ao embate, esse movimento ele é a favor dos poderosos, ele é a favor do capitalismo, é a favor do bloqueio do processo histórico e da possibilidade da superação de uma civilização atual, essa já quebrada, para uma outra melhor, mais evoluída e com melhor resultado para todo mundo.